título desta crônica de hoje intitula-se Brinquedos e Brincadeiras. Como vocês sabem, a vida social ela é construída com a dinâmica sociológica, com a dinâmica social das comunidades, das sociedades, das macrosociedades, como sejam os países, e até mesmo com extensão continental. Essa crônica de hoje, ela vai analisar, a grosso modo, a dinâmica social no tocante às primeiras manifestações infantis e juvenis das comunidades. Trata-se do chamado no morejar comum da vivência humana de brincar. Toda criança nasce com esse instinto natural de revelar-se a essa mesma humanidade que a criou, que a fez, com a reação de brincar, de brincadeiras, desde das tenras idades até o final das suas existências. A brincadeira teve várias nuances nas transformações que a vida humana e a sociedade oferece na sua trajetória de existência. Tanto em padrões diferenciados como em padrões homogêneos. E o brincar é importantíssimo na vida das crianças. Os primeiros momentos de sua vivência e as sociedades têm uma parte de colaboração para que essas brincadeiras, essas reações infanto-juvenis existam. Elas têm a manutenção da própria natureza, auxiliando a criança nas suas tenras elucubrações de raciocínio, formar aquilo que o distrai, aquilo que o faz viver uma vida diferente, uma vida em que todos são quase que iguais, tanto do ponto de vista de nações, de países, de comunidades, de diferenças linguísticas, diferenças raciais, mas sempre o brincar foi uma maneira de dizer: estou chegando e vou continuar até o fim da minha existência. Como os sociólogos denominaram de criança essa parte da humanidade? Essa parte, eu digo, cronológica da humanidade. E o brincar, ainda hoje, continua a ser a vivência de todas as comunidades. No Brasil,
As brincadeiras, elas foram relacionadas através de estudos antropológicos, culturais e sociológicos, de acordo com as regiões que a própria natureza estabelece. São as brincadeiras rurais, as brincadeiras das grandes cidades e, por que não dizer, as brincadeiras praieiras. Todas elas com suas características bem peculiares. Como, por exemplo, as brincadeiras do homem, do ser humano, do campo. Aquelas primeiras participações da criançada em contato com aquela natureza rural. É o badoque. O badoque com a boa pontaria de uma criança a derrubar a passarada que orna o nosso espaço rural. É as correrias nas ladeiras. São os banhos de açude. São as técnicas de plantações. Tudo isso com as inovações infantis, com as brincadeiras que as crianças fazem, tanto em festas como no cotidiano. O São João, as danças de São João, as quadrilhas, tudo isso, manifestações que são hoje em dia atacadas somente e estudadas no ponto de vista folclórico. Mas elas tiveram início, elas tiveram uma padronização de base. E essa padronização foi usada, feitas, criadas pelas crianças. É o empinar papagaios, construí-los, às vezes, é construir gaiolas para prender avezinhas pequenas que voam e sobrevoam as zonas rurais do agreste, do sertão e da zona da mata pernambucana. Isso são mais ou menos as brincadeiras rurais. É a brincadeira de amoscegar quando tinha, em épocas mais remotas, carros de boi. É as brincadeiras de roubar ou tirar frutos em sítios particulares. Tudo isso não é ato desonesto, é ato de brincadeiras infantis. Então, começando na zona rural, eu tracei aqui alguns brinquedos. Brinquedos também que foram se aperfeiçoando e sendo transferidos para as cidades mais movimentadas, como barra-bandeira, brincar de garrafão, de calçadinha de ouro, brincar de pega, brincar de esconder a peia, brincar de academia e brincar também de muitas outras brincadeiras que servem de fazer com que a criança se mantenha como quase um atleta mirim nas suas correrias, nos seus pulos, nas suas criatividades, muitas vezes corporais.
pelo campo e pelas cidades. Na cidade grande, já as brincadeiras vão se transformando um pouco. Já há uma grande diferenciação entre gêneros. A criança do gênero feminino, ela desperta em aperfeiçoar-se brincando, para que no futuro sejam grandes mães, grandes donas de seus lares. As célebres brincadeiras de boneca. Recebendo de parentes de presentes de mobíliazinhas pequenas para formarem uma casa. Sala de visita, sala de jantar, a cozinha e a boneca. A boneca que é o símbolo principal da brincadeira feminina. Porque ela, ali, com aquela brincadeira que está formando um elo da coisa mais sublime que talvez a mulher tenha e quando não tem, quer ter, ser mãe. Aprende logo a ser mãe brincando com sua boneca, botando nomes, batizando-as, fazendo cozinhados. Afinal de contas, se adestrando para serem no porvir grandes donas de casa. As brincadeiras também são úteis. São elementos que formam a personalidade da criança. E a personalidade da mulher é feita na brincadeira de boneca. As bonecas que choram, as bonecas que andam e as bonecas que são amadas pelas suas donas. Isso é uma tônica da sociologia infantil da nossa gente. O ser humano também masculino de grandes cidades. Eles brincam de correr também, de pega, brincam de passarás, brincam também de academia, brincam de barra-bandeira. Mas tudo isso se humanizando também com suas companheiras de idade, formando verdadeiros núcleos de crianças unidas e que são esperanças para o porvir de uma nação, para o porvir de uma civilização, para o porvir de uma comunidade. O brincar é instintivo. O brincar não é unicamente a destração de fábricas de brinquedos para fazer com que a criança, diante daqueles lucros muitas vezes exorbitantes das fábricas e das firmas comerciais, o brincar é importante para o desenvolvimento sociocultural e econômico de uma nação. Existem também brinquedos de outras regiões, brinquedos que muitas vezes são até desconhecidos na época odierna, digo eu, na época contemporânea. Como, por exemplo, no interior se conhece muito bem um cercado de boi. Mas também na zona praieira, no litoral brasileiro, esse imenso litoral brasileiro, também existiram muitas, e ainda existem, grandes currais de peixes.
gente não ouviu falar nem nisso. Quando se fala em curral, só se pensa em curral de boi. Nas fazendas e nos sítios do sertão, do agreste da nossa região. Mas existiu também muito, currais de peixes. Eles eram fabricados, eles eram feitos no mar. E ali aprisionava o peixe entrava e não podia sair. O pescador não procurava mais o peixe assim à toa. Ele já ia na fonte dele, ele já tinha um curral de peixe, ele ia despescar. Nas Semanas Santas, só faziam despescar. E isso era uma distração. Isso era uma distração para o menino, filho do pescador. Eles faziam curraizinhos pequenos, quase à beira-mar. E ali distraíam-se com aquela atividade econômica que fazia com que ele tivesse essas inspirações e faziam verdadeiros curraizinhos de peixes e iam brincar. Brincavam também com paus de jangadas, fazendo jangadinhas pequenas, construídas com 6 paus. E também instituídas nessas jangadas as chamadas velas triangulares, velas de pano. E ali eles iam aproveitando o vento e a jangadinha ia viajando pela beira da praia, distraindo aquela criançada. Aquela criançada que também se distraía brincando com os celebérrimos búzios. Búzios que muitas vezes eram casas e aconchegos de animais marinhos, mas que depois as suas casinhas tornavam-se brincadeiras nas areias das praias para a criançada do nosso litoral. Eu presenciei muitas vezes brincadeiras dessa natureza na ilha de Itamaracá. Brincar também de ver nascer tartaruga, que geralmente elas nascem de madrugada, porque a tartaruga, de madrugada, ela sai do mar, vai para a areia, cava buracos e enterra seus ovos e vai embora, volta para o mar e vai embora. É por isso que muita gente diz que tartaruga foi o único animal que não teve carinho materno. É por isso que ele é muito amado pelas crianças da praia. Para completar essa carência, essa falta que a natureza lhe deu, que foi a falta de uma mãe. Porque quando nas outras madrugadas, com o tempo, elas começam a nascer. Elas mesmo saem debaixo da areia. Muitas delas juntas e correm para o mar, aqueles tartaruguinhos, sem proteção materna, sem receber um seio materno para mamar. Parece até caprichos da natureza. E ali a maioria morre, muitas vezes tragadas por peixes, e outras sobrevivem, que diga. E vivem, e o mar fica cheio de tartarugas que não foram criadas com carinho maternal, mas foram criadas com carinho da própria natureza humana.
fez com que eles se adestrassem no mar e procurassem viver suas vidas sozinhas, sem orientação materna. E, posteriormente, serem produtos de grandes pratos de turistas que ornam as nossas orlas marinhas. E tudo isso são brincadeiras de crianças da praia, de filhos de pescadores, com aquelas canções bonitas que eles veem evocar logo naquelas brincadeiras denominadas hoje, aquelas brincadeiras de roda, denominadas hoje de ciranda. Geralmente nas grandes noites de luar. Esta ciranda que me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Eu presenciei muito a dança de ciranda, comandada pela própria Lia de Itamaracá. Isso é que é brincar. Isso é brincadeira. Brincadeiras auxiliadas pela própria natureza e pelo conjunto da própria sociedade mirim. E o Brasil tem uma versatilidade extraordinária nisso. O menino do campo, ele torna-se um artesão em saber fazer gaiolas para prender os animalzinhos. Aquilo é brincadeira. Ele não faz com maldade. Ele faz com seus impulsos de criança e crianças adestradas, fazendo alçapões. E pergunto eu, e as crianças do mundo atual? E as crianças do mundo moderno? Do mundo contemporâneo? Do mundo de hoje? Das grandes cidades principalmente? Será que brincam com o mesmo afã, com o mesmo amor, com o mesmo carinho aos elementos que a natureza e as sociedades lhe conduzem para brincar? Parece até que não. Muitas vezes parece que sim. A criança é a mesma. A criança criada nos apartamentos luxuosos das grandes praias. Elas têm também, dentro do seu mundo interior, o princípio de uma vida como tem todas elas. Elas brincam com brinquedos que a tecnologia, diante do progresso da humanidade, lhe oferece. É sempre um oferecimento. No princípio, é somente a natureza. E no progresso, é a natureza e a perfeição tecnológica do homem. E assim, a criança galga espaço em todas as épocas do mundo. Elas são o vadimeco do desenvolvimento cultural de um povo, de uma civilização. E o Brasil, sendo esse manancial, que não queriam nem chamar de uma nação, de uma pátria, de um país, é um continente. É um continente, meus caros ouvintes. Um continente para essa pleiade de crianças, de vários tipos de vivências, de acordo com a topografia e com todos os fatores geográficos diferenciados que tem a pátria brasileira. Mas o brincar
é sempre o mesmo. É uma manifestação que vem desde a tenra idade e serve de base para a formação não só da cultura do ser humano, mas da amplitude a que haja progresso com todo aquele desenrolar infantil que muitas vezes a gente pensa que são desnecessários. Mas é necessário como adubo para que se plante a nossa civilização, baseada nas suas tradições. E a principal tradição de um povo é a maneira simples, humilde, categórica, humana e honesta da sua criança brincar. Muito obrigado.